Amém? Primeira Samuel 17. A palavra do Senhor diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 centímetros de altura, diga 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou, gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Diga, atônitos e apavorados. Diga, atônitos e apavorados. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar essa mensagem. Eu quero te pedir que o Senhor toque em meu coração e depois toque no coração dos meus irmãos através dessa palavra. Com o entendimento que eu tenho dela, com a mesma revelação que o Senhor me deu nesse dia. Eu quero te pedir que o Senhor ministre no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Todos nós conhecemos a história de Davi, sim ou não? Sim ou não? Davi era o menorzinho da casa de Jessé. E o menorzinho que eu falo não é só porque era o mais incapacitado, irmão. Era o menorzinho mesmo. Mas a Bíblia diz que Davi não era feio, ok? Se alguém pregar para você dizendo: olha, Davi era maguinho, pequenininho, não sei o que, era história. A Bíblia diz que Davi era um homem de boa aparência. É tão tal que quando Saul ficava demoniado, que perguntaram: vocês conhecem alguém que toque bem? Alguém falou assim: conheço o filho de Jessé, ele é de Belém, toca bem, o Senhor está com ele, e ele é de boa aparência, ruivo. Talvez era pequeno mesmo. Principalmente diante de um homem, um gigante de 2,9 metros. Então, eu queria compartilhar essa palavra hoje. Golias se levanta e desafia todo o povo. Ele se levanta e desafia todo o povo e diz assim: olha, eu quero um homem só. Um homem para guerrear comigo. E como eu estou falando para vocês, ele era um homem que tinha um capacete muito grande. Ele tinha uma lança muito grande. Ele tinha um escudo muito grande. Ele tinha uma lança muito grande. Tudo era grande na vida de Golias. Tudo era grande na vida de Golias. E a palavra do Senhor diz que Davi vivia onde? Davi vivia onde? Davi vivia onde, irmão? Cuidando das ovelhas de seu pai. Até aí a história diz que Davi, ele era o encarregado, diga, o encarregado de levar comida para os seus irmãos na batalha. E o nome dessa mensagem, se você quiser anotar, é fazendo do lugar, como é que até botaram para mim o nome, que nem o nome eu tinha.
fazendo a sua história no secreto. Então Davi, ele foi entregar a marmita, o marmitex para os seus irmãos na batalha. E ele ouviu falar que tinha um gigante que estava afrontando o seu povo, que estava, se levantando contra o seu povo. E depois eu gostaria que você lesse esse texto todo, porque é muito. Então ele se levanta e ele diz assim: olha, eu vou deixar comida, eu vou deixar o marmitex, né, do meu irmão, dos soldados na frente da batalha. E a história diz que ele vai, e quando ele escuta todo mundo com medo, temeroso, e ele pergunta: o que está acontecendo? Eu estou atualizando para vocês, amém? Versão Pastor Joane. Não estou atualizando a Bíblia, estou atualizando a versão, ok? Senão vai dizer que o pastor está dando heresia aí. Então, ele pega e vai. Chega lá e ele diz assim: o que está acontecendo? Estão desafiando o povo aí. Estão desafiando, dizendo que precisa, o Golias se levantou e disse que precisa de um homem para lutar com ele. Diga um homem. Diga um homem. E quando eu falo homem, eu falo as mulheres também, para elas não ficarem chateadas, ok? Então Davi diz assim, no texto: esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Esse homem sou eu. Um menino, irmão. A Bíblia diz que era um menino. Então ele diz assim: olha, conta comigo. Eu vou. O irmão, a história diz que o irmão dele olhou e disse assim: tá ficando louco? Tu tá ficando louco, menino? Tu é um menino de recado do pai. Tu é um menino que vem apenas trazer o marmitex aqui. Tu és apenas um menino que vai trazer a boia para a gente se alimentar. Ele era o filho mais novo, vivia no campo. É tão tal que quando o profeta Samuel, e todos nós sabemos da história, o profeta Samuel vai ungir na casa de Jessé, e ele unge vários filhos, até chegar o último, o penúltimo, ele diz o quê? Está faltando alguém, sabe por quê? Porque Deus disse: não é esse, não é esse. Não é esse, traga o mais bonito, traga o mais belo, traga o maior da família. E a Bíblia diz que todos os irmãos vinham até na frente do profeta, e ele dizia: não é esse, ainda falta um. E os irmãos e o pai dizem: ele está no campo, manda vir ele aqui. E quando Davi chega, o menorzinho da casa, ele chega, e Deus diz o que para o profeta? Eu não sou como vocês. Vocês olham a roupa, vocês olham o tênis, vocês olham a cor, vocês olham o cabelo, vocês olham a vida financeira. Eu olho o coração, eu vejo totalmente, a minha visão é totalmente diferente da de vocês. E a Bíblia diz que quando Davi chegou e disse: olha, eu vou. E o irmão dele falou assim: ei, menino, tu tá ficando doido, é? Tu tá ficando doido? Só que eles esqueceram, quando Davi se levantou, que Davi tinha uma história no lugar secreto. Diga, Davi tinha. Diga, Davi tinha uma história no lugar secreto. E o lugar secreto de Saul, o Ribinha, semana retrasada, veio aqui, e ele entrava em crise quando ele dizia assim: olha, vai para o secreto, fecha a porta do teu quarto. E eu me identifiquei muito com ele, porque quando eu era criança, adolescente, quando eu me converti, eu li Mateus 6, e eu entendia: vai para o teu quarto e fecha a porta. Mas lá em casa não tinha porta, era cortina, irmão. Alguém aqui parece comigo aqui ou não? Lá em casa não tinha porta, era uma cortina.
Então, o que eu quero dizer para você? Que o lugar secreto de Davi não era um quarto. O lugar secreto de Davi não era, mas era um campo fazendo coisas para o seu pai. Era um lugar que ele estava, sabe, sendo capacitado por Deus para exercer a autoridade no tempo certo, na hora certa. Ele estava fazendo de Deus o lugar secreto a sua história. É tão tal que quando ele falou assim, olha, eu vou se levantar contra Golias, eu vou se levantar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o irmão olhou e riu e diz, ei menino, tu é apenas o que diz que vai e volta. Ele diz, não, eu vou. Sabe por quê? Porque eu já tenho experiência. Lá no lugar secreto, quando o urso vinha pegar as ovelhas de meu pai, eu destraçava ele todo na força do meu braço. Um menino, irmão. Porque ele tinha história no lugar secreto. E no lugar secreto você se torna maior do que os ursos. No lugar secreto você se torna maior do que os leões. No lugar secreto você se torna maior do que qualquer teu medo que quer te limitar e parar você. No lugar secreto, os teus medos se vai. No lugar secreto, toda comparação vai embora. No lugar secreto, toda autocomiseração vai embora. No lugar secreto, toda decepção vai embora. No lugar secreto, você recebe a sua identidade e você reconhece o seu destino e diz, eu vou cumprir o meu destino, porque eu fiz de Deus e do secreto a minha história. E eu postei uma foto hoje no Instagram, no Twitter, e depois postei. O irmão dele esqueceu que ele tinha uma história no secreto. E eu escrevi essa frase hoje. Você pode anotar aí se você quiser. Quem tem história no secreto com Deus, Deus faz história através da vida dele em público. Você pegou aí? Você pegou? Você pegou, irmão? Vou anotar, vou dizer mais uma vez, porque dá para botar no Instagram. Eu fiquei empolgado hoje. Quem tem história no secreto com Deus, Deus faz história através da vida dele em público. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer story no Instagram. Nós queremos fazer story da nossa vida de aparência. Nós queremos fazer com que o nosso nome sopre nos lugares que Deus ainda não soprou. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Então nós estamos muitas vezes na busca do engajamento perfeito do Instagram. Nós estamos na busca perfeita dos seguidores, até alcançar os 10 mil para dizer arrasta para cima. Mas eu quero desafiar você a fazer a sua história no lugar secreto. Porque no tempo certo, mesmo em meio aos gigantes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao temor, Deus te levanta para cumprir o teu propósito. Coloca para mim aí o versículo 38 e 39, de 1 Samuel 17. Segura esse texto aí. Ele pega, e o que é que Davi diz? Eu vou. Depois da briga, que vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, ele disse eu vou. Então vamos preparar o menino. Vamos preparar o menino. Então a Bíblia diz isso daí. Então, quem foi que vestiu ele, irmão? Quem? Saul era o quê? Saul era o rei. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus já havia saído de... Sim ou não? Então Saul estava caminhando sem o Espírito de Deus, irmão. E nós conseguimos fazer até muita coisa bonita sem o Espírito de Deus. Conseguimos ir, como diz o Ribinha, muito longe, sem o Espírito de Deus. Então a Bíblia diz assim, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, e outras versões com a sua própria roupa. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Você lembra do peso que era o capacete? O peso que era o escudo, o peso que era a lança?
Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar. Meu irmão, quem é pastor? Pastor anda com o quê, irmão? Pastor anda com o quê? Com o quê? A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas, amém? E eu imagino que ele andava com um cajado. A história diz que quando uma ovelha rebelde saía, o pastor ia lá, quebrava a perna, para ela se acostumar dentro do lugar, e depois ele mesmo curava. Então, a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas, então ele andava com um cajado. E aí agora você coloca o seu mundo de Bob para funcionar aí, ok? Alguém lembra do Bob aí? Então Saul diz, já que tu vai, não tem nenhum homem aqui para se levantar contra esse filisteu infeliz aí, então tu vai, né, menino? Vamos embora, pega minha roupa e dá para esse menino aí. A Bíblia diz que colocaram um capacete sobre Davi, colocaram um escudo sobre Davi, colocaram a lança, e a história diz que Davi não conseguiu nem andar, irmão. Diga assim, Davi não conseguiu nem andar. Diga, Davi não conseguiu nem andar. Porque ele não estava acostumado, assim tirou tudo. O que eu quero dizer? Qual é a revelação que eu quero dizer para você aqui? E hoje a minha palavra está em cima desses dois textos. Ela se resume tudo aí. Ela se resume aí. Sabe que muitas vezes nós queremos caminhar em cima de uma palavra que Deus não nos deu. Nós queremos caminhar, e quando eu falo roupa aí, eu estou falando uma estrutura que Deus não colocou você, um chamado que Deus não colocou você, um relacionamento que Deus não colocou você. Então eu quero dizer uma coisa: roupa de desviado não serve para crente. Propósito daquele que não tem propósito não serve para crente. Sabe, aquilo que Deus falou para o teu irmão talvez não é aquilo que ele tem para falar para você. Talvez o lugar que Deus mandou alguém ir não é o lugar que Deus colocou você para ir. Então você precisa ser fiel ao propósito que Deus te colocou, para você cumprir seu propósito na hora certa. Sabe, tentaram colocar Davi em uma armadura que não era dele. Muitas vezes, sabe, a comparação quer nos colocar nesse lugar, o medo quer nos colocar nesse lugar, sabe, as igrejas querem nos colocar nesse lugar, as pessoas querem nos colocar nesse lugar. Mas eu quero te desafiar nessa noite: não entre nesse lugar, saia desse lugar, vista a roupa do propósito que Deus estabeleceu para você. Ramassou, coremassou, toremassou, coremamasso. A comparação. E quando eu falo aqui roupa, irmão, não é essa blusa aqui não é essa calça, não é o tênis. Eu falo do propósito. Eu falo de um lugar em Deus. De um lugar em Deus que ninguém pode ir, só você. Um lugar onde você vai fazer a sua história com Ele. No lugar secreto não tem atalhos, irmão. Você vê várias pessoas dizendo assim: compra meu curso para te fazer feliz no lugar tal. Compra esse curso para te chegar ao lugar tal. Arrasta para cima para você alcançar isso. Faça aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: no lugar secreto não tem segredo. É só você e Ele. E lá você levanta e constrói a sua história. Sabe por que a gente vê muitas pessoas frustradas? Sabe por que muitas vezes a gente vê pessoas decepcionadas com liderança? Sabe por que muitas vezes nós olhamos pessoas paradas no meio do caminho? Pessoas que parou o propósito de Deus na vida deles, porque eles entraram nessa roupa da comparação. Eles entraram nessa roupa do que as pessoas falavam a respeito dele. Ele entrou nesse lugar que as críticas pararam ele. Eles entraram nesse lugar que a comparação parou eles.
depois. E sabe de uma coisa? Davi não estava nesse lugar. Davi não estava nesse lugar. A Bíblia diz que no momento certo, no tempo certo, na hora certa, Deus levantou Davi para cumprir o propósito dele. E sabe qual é um dos textos mais lindos que eu gosto? Atos 13, versículo 36. Leia aí. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Só esse texto aí tá bom, irmão. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Se Davi não tivesse se levantado no lugar secreto, lá nas Campinas, se Davi não tivesse se levantado contra os leões e contra os ursos, para proteger as ovelhas de seu pai, se Davi não tivesse se levantado para guerrear contra Golias, hoje nós não estaríamos lendo esse texto aqui, sabe por quê? Porque a história seria totalmente diferente. Então, eu amo esse texto, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele e na geração dele. O que Davi se levanta, irmão? O que Davi pega para se levantar contra Golias? O que ele pega? O que ele pega? Alguém lembra? É texto básico da escola bíblica dominical. Davi pega uma baladeira, ok? Davi pega uma funga, uma baladeira, 5 pedras. O pastor pentecostal diz que é Jesus. Mas não, ele pega 5 pedrinhas. Ele pega 5 pedrinhas. Sabe por quê? Porque eles lembram do 2 Coríntios, coloca aí, que eu dei para ti o texto. Segundo Coríntios 10, 4. A galera diz assim: esse homem está louco. O capacete desse homem é pesado. A lança desse homem é pesada. O escudo desse homem é pesado. Ele vai, o menino vai contra Golias com 5 pedras e uma baladeira. Porque eu entendo que um está conectado ao outro, e Davi é uma representatividade de Cristo. Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4, que as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, Davi entendia que as armas não eram as pedras, as armas não eram a baladeira, as armas que ele tinha eram poderosas em Deus para derrubar gigantes. Então, sabe qual é a maior arma de ataque que você pode ter? Sabe qual é a maior arma de ataque que você pode possuir? Sabe qual é a maior arma que você pode se levantar? É o lugar secreto. É o lugar secreto. É o lugar de intimidade, irmão. Porque no lugar secreto não tem exibicionismo. Eu posso até me exibir aqui na frente. Eu posso... Leonardo Ravenhill, do livro Porque Tardo Pleno Avivamento, ele diz assim que muitos usam o púlpito como uma vitrine para expor os seus dons e os seus talentos, em vez de proclamar e levantar a fama e a glória de Jesus. E eu quero terminar.
uma frase de um homem que mais marcou a minha vida vivo, morreu há 2, 3 anos atrás, que se chama Gregório McNulty. Ele escreve assim: se você fizer a sua história no lugar secreto, Deus vai fazer história através da sua vida. Mais uma vez, se você fizer a sua história no lugar secreto, Deus vai fazer história através da sua vida. Sabe qual é um dos homens que eu mais vi amar Jesus? Foi Gregório McNulty em vida. Passavam anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E quando eu via, ele estava mais apaixonado. Era um coroa americano, mas era o americano mais brasileiro de todos. Ele pregava 2 horas sem abrir a Bíblia, citando todos os textos da Bíblia. Podia ir buscar, que estava lá. E talvez amava o Brasil mais do que os brasileiros. E eu quero terminar com um texto de Evan McManus, do livro A Última Flecha. Quando você for a Deus, vá grande, sonhe grande, ore grande, peça grande, viva grande. Você nunca viverá tão grande ao ponto de ser grande demais para Deus. Se você não sabe o que quer, você terá o que não quer. Se você não sabe quem quer se tornar, você se tornará alguém que nunca quis ser. Se você não sabe a vida que quer viver, você viverá a vida que outra pessoa quer que você viva. E a última é do livro também de Evan McManus. Leia esse livro, A Última Flecha. O cara descobriu que tinha câncer. Hoje ele é um dos pastores influentes da Mosaic. Um dos pastores, é o presidente da Mosaic em Los Angeles, só no meio da galera de Hollywood. E ele escreve esse livro, ele tem outros livros. E ele diz assim: não vou ficar assistindo a vida acontecer. Recuso-me a estar na plateia. A vida não foi feita para ser observada. A vida é cruel nisto. Se você está disposto a ser deixado para trás, o futuro o deixará no passado e a oportunidade passará. Posso repetir isso muitas vezes e ainda não será o suficiente. Se você quer viver uma vida que nunca se acomode, se você quer viver a vida que Deus criou para você viver, se você quer ser capaz de olhar para trás, para a sua vida e saber que a viveu sem qualquer motivo de remorso, recuse-se a ficar para trás. Ninguém pode fazer essa mudança ao seu favor. Você tem que parar de esperar que alguém chame para sair do banco e coloque você no jogo. Você precisa se levantar e recuse-se a continuar na reserva. Você precisa ir para a frente da batalha. Você precisa parar de deixar a vida escorrer entre os seus dedos e tomar posse dela. E é recusar a soltá-la. Então, o que eu quero dizer com esse texto? É que Davi foi um homem que cumpriu o seu propósito. Davi estava lá, no lugar, no campo, no lugar que... Sabe, eu costumo dizer que era o lugar que o rei Asa estava. Um lugar do conflito. Um lugar da crise, um lugar de enfrentar a crise. E a Bíblia diz que todos estavam com medo, todos estavam, sabe, meu Deus, é muito grande. Davi disse: eu vou. Porque Deus procura um homem que esteja totalmente disponível.
Deus procura um homem. E quando eu falo homem, um homem e mulher, que esteja disponível a viver a sua vida por completo na presença de Deus. E eu termino com uma frase do Capitão Nascimento, do Tropa de Elite: se for para cair, que caia. Alguém lembra? Alguém lembra? Se for para cair, que caia atirando. Para não ficar muito mimizado, para os irmãos não se escandalizar. Se for para cair, que você caia vazio, com uma vida entregue ao Cordeiro, ao digno da nossa adoração, ao digno da nossa celebração. Se for para gastar a sua vida até a última ponta, que seja para Ele. Fique em pé.